Boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao terceira sessão aqui da nossa Conferência Identidade, a Liga IBCL 2021 online. E nessa noite, rapidamente, nós estamos procurando fazer palavras mais curtas, para caber na sua agenda aí e você poder participar. Nós vamos trabalhar um tema não muito trabalhado nas igrejas, mas necessário, principalmente dentro da ideia de unidade e amor, de acolhimento mútuo, que é a disciplina na igreja. Deixa eu falar com você uma coisa. Já tem estudos feitos na Igreja do Brasil que mostram, pesquisas feitas entre as várias igrejas evangélicas do Brasil, mostrando que as igrejas evangélicas brasileiras, em média, são avessas a aplicar disciplina na igreja. Ou seja, as igrejas evangélicas brasileiras, em média, não são firmes em disciplinar os membros faltosos em pecado. Ficam deixando o membro ali. Então o membro está fazendo coisa errada e ele fica ali. Isso é considerado um gravíssimo erro. E é mesmo. Perante a Bíblia é um gravíssimo erro. A Bíblia diz que um pouco de levedo fermenta a massa toda. E fala isso no contexto da gente não deixar o pecador ficar pecando dentro da igreja. Ele tem que ser disciplinado. Em último caso, tem que ser, inclusive, expulso da igreja. Então, nós não devemos pensar que unidade e amor significa libertinagem permitida. Unidade e amor não significa que a gente vai ser um bando de pessoas aqui que tem um monte de dozinho um dos outros, que pode tudo, vale tudo, aqui é a casa da mãe Joana. Não é isso. Uma igreja que anda em unidade e amor, ela é uma igreja que disciplina os membros faltosos e em pecado. Não vai deixar o pecado graçar na igreja, porque um pouco de fermento causa a levedura de toda a massa, ou seja, um pouquinho de pecado mantido ali, tolerado, estraga a igreja inteira. Então, é dever dos pastores e da liderança da igreja disciplinar os membros faltosos em pecado. Uma igreja que tem unidade e amor não é uma igreja que pode tudo, vale tudo, não é graça barata. Não é graça barata. Não é uma misericórdia desmedida que, não, coitadinho, ele tá traindo a mulher, mas deixa lá, coitadinho. Não é assim, não. Tem misericórdia dele porque ele é fraco, ele não aguenta ver um rabo de saia. Então a gente vai ter paciência com ele, porque nós somos fracos, coitadinho, ele é fraco. Não é misericórdia isso. Isso é irresponsabilidade. Isso é conivência com o pecado. E a Bíblia repreende severamente isso. Severamente. Não pode. A igreja de Deus não é lugar de pecado. Não é lugar de pecado. Deus corrige a igreja para não sermos condenados com o mundo. Então ninguém pense que acolher uns aos outros é acolher o pecado uns dos outros. Não é isso. Nós vamos acolher a pessoa, mas não o pecado dela. O pecado não é acolhido. Ninguém acolhe pecado. Deus não acolhe pecado. Deus é santo. Deus não aceita o pecado. Nós sabemos que o pecado, ele destrói. Deus mesmo falou, o salário do pecado é a morte. E vai morrer. E vai morrer. E não tem negócio nisso. Não tem negócio. Porque não tem por que não? Não pode. Ponto final, não pode. Pecado não pode. Nós vamos ter paciência, nós vamos ter misericórdia na medida em que a gente vê que a pessoa está arrependida, está mudando de vida, arrependida de verdade, mudando de vida, tomando atitudes concretas de mudança, abandonando o pecado. O que a Bíblia fala? Aquele que peca, não peque mais. É assim, simples assim. Não, tem paciência comigo que eu vou largando da minha amante aos poucos. Eu encontro com ela todo dia. Então eu estou meio arrependido, então agora eu vou encontrar com ela 3 vezes por semana só. Aí eu vou ficar 6 meses, depois os outros 6 meses eu encontro com ela 1 vez por semana só. Depois mais 6 meses, 1 vez por quinzena, depois 1 vez por mês, depois 1 vez por ano, depois 1 vez a cada 6 anos. E um dia eu largo dela. Não, isso não existe na igreja de Deus. Está zombando de Deus, está zombando da igreja. Nós não vamos permitir essa zombaria. Tem amante? Larga ela agora. Agora. Desaparece com ela. Ou com ele. Desaparece. Nós vamos ver e estar de olho nessa pessoa para ver se ela mudou de vida.
Nós não estamos brincando com o pecado. Nós não vamos brincar com o pecado. O pecado destrói as pessoas. E se ficar na igreja, pode destruir a própria igreja, porque um pouco de fermento causa a levedura de toda a massa, fermenta a massa inteira. Não precisa de muito pecado para destruir uma igreja. Um pouquinho de pecado tolerado destrói a igreja inteira. Não vamos tolerar maledicência, não vamos tolerar. Alguém começou a falar mal aqui de pastor, de líder da igreja, vai ser chamado para conversar. Peraí, irmão, você está falando mal de mim? O que está acontecendo? Por que você está falando mal de mim? Fiquei sabendo que depois do culto você ficou ali falando mal do culto, da pregação, de mim, que não sei o quê. O que está acontecendo? Por que você está falando mal de mim? O que está acontecendo? Estou ouvindo falar que você está falando mal do ministério. O ministério de criança está ruim, o ministério de louvor está ruim, a mídia está ruim, a secretaria está ruim e tal, o pessoal não faz isso. Por que você está falando? Qual que é o problema? Vamos conversar aqui. Qual que é o problema? Nós vamos tratar o pecado aqui na igreja IBCL de frente. E a pessoa que estiver pecando saiba que a hora que chegar em mim, ela vai ser chamada. Vai ser chamada. É claro que eu vou ser cuidadoso, eu não vou basear em boato. A pessoa que denunciar vai ter que estar junto, porque não adianta falar para mim e depois pular fora. Eu fico sozinho com o problema ali, eu não vi, não tenho certeza. Então vai ter que ter, como a Bíblia fala, 2 ou 3 testemunhas. Vou ser cuidadoso, vou fazer como a Bíblia ensina, mas eu vou fazer. Então nós vamos tratar o pecado na IBCL. Nós vamos tratar o pecado na IBCL. Tem um pastor que eu admiro muito, aprendi muito a ser pastor com essa pessoa, né? Tenho muito carinho por essa pessoa, tenho admiração por essa pessoa, que é o pastor Jaime de Paula. E ele, uma vez, falou comigo assim: meu irmão Marcelo, sabe qual é a diferença entre lobo e ovelha? Sabe como é que você descobre como é que você descobre quem é lobo e quem é ovelha? Porque na igreja, ele falou assim, na igreja tem lobo e tem ovelha. Tem lobo fantasiado de ovelha e tem ovelha de verdade. Todo mundo na igreja parece ovelha. Algumas são ovelha de verdade, outras são lobo fantasiado de ovelha. Sabe como é que você descobre quem é ovelha de verdade e quem é lobo fantasiado de ovelha? Dá uma cajadada no meio da testa dela. Dá uma cajadada no meio da testa. Se ela abaixar a cabeça, é ovelha. Se ela mostrar os dentes, é lobo. Entendeu? Dá uma cajadada no meio da testa, paf! Se for ovelha, se for de Deus, se for uma pessoa com o coração correto, humilde, ela abaixa a cabeça. Não, eu estou errado, vou mudar. Agora, se for lobo, arreganha os dentes contra você e vem contra você. É lobo. Expulsa da igreja, porque é lobo fantasiado de ovelha. Gosto muito dessa comparação, porque eu acho ela muito verdadeira. Na minha vida, eu tenho observado exatamente isso. Já encontrei ovelha de verdade, que reconhece o erro, abaixa a cabeça e muda. Bacana, meu irmão e minha irmã de verdade. Filho de Deus e filha de Deus. Pessoa de Deus. Porque o problema não é pecar. O maior problema é como você trata o pecado. Mas já encontrei lobo também. Que você vai corrigir, o bicho mostra os dentes. E vem contra você. E é soberbo. E é arrogante. E não aceita correção. Acha que é melhor que você. Acha que é maior que você. E vem arreganhando os dentes. Esses vão para fora. Aqui não fica, não. Aqui não fica, não. Aqui, lobo fantasiado de ovelha aqui, fica, não. Não fica. Não fica. Vamos continuar vendo? Então, nós temos esse problema, né? Eu vou ler com você aqui o episódio aqui da igreja de Corinto. Em 1 Coríntios, capítulo 5, está aqui Paulo tratando de um problema de disciplina na igreja. A igreja de Corinto é uma igreja muito interessante. A carta de Paulo aos Coríntios, né, a primeira e a segunda, elas são muito ricas porque mostram pra gente como é tratar com uma igreja complicada. Corinto era uma igreja muito complicada. E lá tinha problemas de disciplina. Vamos ver como é que Paulo fez. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Geralmente, se ouve que há entre vós, igreja de Corinto, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios se ouve falar. Isto é, estou sabendo que aí há quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo fundou Corinto, a igreja de Corinto foi fundada por Paulo, ele ficou um tempo lá, depois ele saiu para fundar a igreja em outros lugares, deixou alguém pastoreando lá Corinto, um grupo de pessoas, um grupo de pastores, né? Líderes lá pastoreando Corinto. Aí chegou para ele a notícia que em Corinto tinha alguns problemas, entre eles esse rapaz aqui que morava com a madrasta. Morava com a madrasta. Esse rapaz aqui morava com a madrasta.
E o povo tolerava lá, os pastores, os líderes e a igreja estavam tolerando o rapaz. Não, o rapaz mora com a madrasta dele. Né? Tem relações sexuais com a madrasta dele. Imagina aí, um rapaz, vamos supor, de 20 e poucos anos, a mãe dele morreu, o pai dele casou de novo. Ele pega a madrasta. Olha essa vergonhice. Paulo fala, essa imoralidade, nem no mundo a gente ouve falar desse jeito. E aí dentro tem essa imoralidade. E Paulo fala assim no versículo 2, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Olha como é que Paulo fala, como é que a Bíblia fala, como é que o Espírito Santo fala. Pega pesado com o pecado. Você não quebra a unidade de amor quando você pega pesado contra o pecado. Pelo contrário, você fortalece a unidade de amor quando você disciplina a igreja. Uma igreja sem disciplina não terá unidade de amor. A unidade de amor só pode existir onde tem disciplina, onde as pessoas devem saber que se errarem e prestarão contas. Aí elas vão temer e vão procurar manter a unidade e o amor. Uma igreja onde a pessoa peca e não acontece nada, ele fica sem vergonha. Ele continua pecando, nunca vai ter unidade e amor de uma igreja onde não tem disciplina. Então uma igreja, para ter unidade e amor, ela tem que ter disciplina. Tem que ter, é obrigatório. Eu sei, eu não gosto de disciplinar. Não gosto, eu acho difícil. Eu acho doído. Até para mim é doído, porque é muito ruim disciplinar. Mas eu sou obrigado a fazer isso, pela Bíblia. Eu vou fazer, porque eu não vou prevaricar. Eu vou fazer. Pecou, vai responder pelo pecado. Vai ser tratado. E se não se arrepender, vai ser cumprido o protocolo bíblico. Vai ser exposto para um grupo maior. E se não se arrepender, vai ser exposto para a igreja. E se não se arrepender, vai ser excluído da igreja. Vai ser excluído o rol de membros por pecado. Vai ser. Aqui vai ser. Olha que interessante o versículo 2. E contudo, igreja de Corinto, andais vós ensoberbecidos. Por que Corinto estava ensoberbecida? Porque Corinto era uma igreja grande e rica. Uma igreja grande e rica. Que tinha vários ministérios, vários dons. Você vê que em Corinto não faltava dom do Espírito Santo nenhum. Tinha pessoas que falavam em línguas, que interpretavam, que profetizavam, que havia curas milagrosas, milagres fantásticos. Havia palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, havia dom da fé. Corinto era uma igreja violenta no Espírito Santo. Os cultos eram tremendos. Aquela igreja cheia de gente, muito dinheiro, fazia um movimento enorme, era famosa na cidade, todo mundo respeitava. Era uma grande e forte igreja. Ficaram soberbos, cheios de si mesmos. Paulo fala, e contudo andais vós ensoberbecidos. O que deve ter acontecido? A liderança de Corinto falou o seguinte, não, ele está morando com a madrasta lá, mas não vamos expulsar ele não. Porque isso vai causar vai incomodar as pessoas, ficar sabendo que aqui dentro, a nossa grande igreja, santa igreja, igreja de amor, igreja de unidade, igreja dos dons do Espírito Santo, igreja que impacta a cidade, tem um membro que cometeu tal pecado baixo de transar com a madrasta. A nossa imagem, a nossa reputação lá fora vai ficar manchada. Deixa escondidinho aí, deixa de canto aí. É igual a Igreja Católica faz com os padres pedófilos, né? Eles não querem que isso aconteça, que seja sabido de jeito nenhum, deixa quietinho, fica suportando o padre pedófilo ali. Mesma coisa que a Igreja Católica faz com o padre pedófilo e o padre homossexual e outras coisas mais. Né? Elas abafam, a Igreja Católica abafa isso. O Corinto estava abafando o caso do rapaz. Paulo está falando, vocês estão soberbos, né? Vocês estão soberbos, estão preocupados com a sua reputação, né? Quem sabe o rapaz era um dizimista forte, hein? Dava altos dízimos e ofertas. Quem sabe ele era um político importante da cidade. Não, a gente tem que manter ele na igreja aqui, porque ele é um político importante, é um figurão da cidade, uma autoridade da cidade, não podemos excluir ele, que é isso. O cara tem um dízimo alto, uma oferta alta, ele conseguiu lá na prefeitura que a gente ganhasse um terreno para construir, não podemos tirar ele daqui, tem que tolerar ele. Paulo fala, vocês estão ensoberbecidos, hein? Vocês estão soberbos, hein? Igreja de Corinto. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse aí presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ele falou assim, eu não fundei uma igreja aí para mostrar para homens, não. Não fundei uma igreja em Corinto para ser rica, não.
Não fundei uma igreja em Corinto para ter poder político, não. Eu fundei uma igreja em Corinto para ser uma noiva pura de Cristo. E ela pode ser de pouca pessoa e pode ser pobre. Não estou preocupado com isso. Ela pode ser de poucas pessoas e pode ser pobre, mas tem que ser pura, santa. Porque a igreja de Cristo é a noiva de Cristo e ela não pode ser impura. Ela tem que ser pura. Então Paulo fala, põe esse cara para fora da igreja, expulsa ele, eu estou mandando. Eu sou o apóstolo que fundei a igreja. Estou mandando, expulsa ele. E Paulo ainda fala mais, estou fazendo isso para que ele tenha a chance de ser salvo. Porque se ele ficar na igreja com esse pecado, ele vai para o inferno. E vai levar muita gente na igreja para o inferno também. Vai azedar e fermentar a igreja inteira. Põe ele para fora da igreja. Ele é ímpio. Põe ele lá fora. Porque lá, o diabo vai bater nele. Porque quando você põe uma pessoa para fora da igreja, você entregou para Satanás. O diabo vai bater nele. O diabo é o chicote de Deus, né? E aí, quem sabe, ele lá no pó, destruído, arrebentado pelo diabo, ele se arrependa e se converta de verdade e seja salvo. Então veja bem que a disciplina na igreja é necessária para o bem do pecador. Porque se eu e você suportamos o pecador na igreja, aquele que fica maledizendo, o rebelde, o que fica batendo de frente com o pastor, fica falando mal do pastor, nos bastidores trama contra o pastor. Se eu tolero essa pessoa, eu estou levando essa pessoa para o inferno. Eu não amo essa pessoa. Eu amo essa pessoa quando eu ponho ele para fora. Primeiro eu tento recuperá-lo. Se não tem jeito, eu ponho para fora. Esse rapaz não tinha jeito. Você vê que Paulo nem cumpriu o processo que Jesus ensinou, né? Primeiro vai com ele, depois 2 ou 3, depois fala com a igreja, depois expulsa. Paulo já pulou tudo e falou, expulsa. Põe para fora. Esse aí não vai ter jeito, põe para fora. Isso é amor. Isto é amor. Porque quando eu faço isso, eu preservo a igreja, então eu amo a igreja, estou preservando a igreja, não estou deixando outros serem contaminados, estou dando a ele a chance dele se recuperar lá fora depois que ele apanhar do diabo. Então perceba que isso é amor, mesmo que não seja entendido como tal. Então nós temos que tomar cuidado para não cairmos nessa ideia romântica e falsa de que amor é aceitar tudo, é ter misericórdia de tudo, graça é perdoar tudo. Não é isto. Isso é errado. Não, Deus não é assim. A Bíblia não é assim. Temos que aprender com a palavra. Existe disciplina na igreja. Paulo ainda fala mais no versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Ou seja, vocês estão soberbos, jactantes. Isso não é bom. Vocês estão olhando muito para a reputação de vocês. Estão olhando muito para o conforto de vocês. É mais fácil não bater de frente, né? É muito mais fácil mesmo. Vocês estão numa posição cômoda, confortável, não bate de frente com ninguém. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis vós que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa da Páscoa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Paulo está falando, já falei isso para vocês. Não permitam que impuros fiquem na igreja. Não vos associeis com impuros, não congreguem com impuros. Não permita que impuros sejam membros da igreja. Não permitam. Não vos associeis com impuros. Não vos associeis, não congregueis com impuros. Não aceite no hall de membros da igreja. Congregar no sentido da pessoa entrar pelas portas e sentar aqui, nós não podemos impedir. Mas não coloque no hall de membros da igreja pessoas impuras, que vivem na prática do pecado. Não faça isto. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros do mundo, ou dos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bemberrão, ou roubador. Com esses tais, nem ainda comais. Não senta na mesa para comer com ele. Não senta nem na mesa para comer com ele. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai,
pois, de entre vós o malfeitor. Expulsai, exclua ele da igreja, tira do hall de membros, põe ele para fora e fala que ele não é membro mais. É isso que a Bíblia está dizendo. É a Bíblia, a palavra de Deus. Quem é contra isso é contra Deus. É contra a palavra de Deus. Renovai-vos no espírito do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que pôr a nossa mente dentro da palavra. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia acha. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia pensa. Não é o que eu quero, é o que a Bíblia quer. É isso que é uma igreja bíblica. A igreja bíblica é isso, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz. E nós somos uma igreja bíblica cristocêntrica e vai ser assim aqui na EBCL. Haverá disciplina. Para que nós mantenhamos a unidade e o amor, é necessário a disciplina. Como dizem alguns pregadores e teólogos, eu concordo, a disciplina é parte inerente ao evangelho da graça e da salvação. Jesus pregava o evangelho de salvação ao mesmo tempo que a condenação ao fogo do inferno. João Batista também. Paulo também. Todos os apóstolos também. Em Apocalipse também. O próprio Jesus evangeliza em Apocalipse, nas cartas às igrejas, e ele fala todo o tempo, ou você está de cá, ou você está de lá. A mesma palavra e pregação de salvação era de condenação também. Então a disciplina faz parte do evangelho, inerentemente. Tirar a disciplina do evangelho é desvirtuar o evangelho. Nós não vamos desvirtuar o evangelho. Nós aqui na EBCL vamos pregar todo o conselho de Deus. Nós não vamos nos omitir aqui naquilo que a Bíblia ensina, não. Nós vamos pregar todo o conselho de Deus. Essa é uma palavra forte, eu sei, mas necessária. Como eu tenho dito, se a trombeta não der o sonido certo, ninguém pode se preparar para a batalha. A nossa conferência tem por nome identidade. Para que haja uma identidade, você tem que se identificar. Para que você se identifique, você tem que dizer quem você é. Deixar bem claro quem você é e quem você não é. Então essa conferência é identidade. Vamos orar? Pai Santo, desejamos imensamente, em nome de Jesus, ser uma igreja completa na Bíblia. E nos dá, Senhor, a graça e sabedoria para que nós apliquemos a disciplina do modo certo, no modo correto e no tempo certo, sem atraso, Senhor, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.